Antes do dilúvio, o mundo já estava condenado, não apenas pelo pecado, mas por aquilo que passou a caminhar entre os homens. Hoje vamos entender por que o dilúvio foi mais do que um castigo. Ele foi um extermínio. Antes das águas, o mundo não era apenas violento. Ele era irreconhecível. A Bíblia diz que toda a carne havia se corrompido sobre a terra, não apenas o coração humano, mas a própria criação. Algo havia quebrado a ordem natural. Formas estranhas passaram a existir. O que era humano deixou de ser puro, e o que não era humano passou a se misturar com os homens. Relatos antigos descrevem criaturas daquele tempo. Seres metade homens, metade outra coisa. Alguns eram descritos como vivendo nas águas, outros como híbridos de homem e animal, fortes demais, violentos demais. O que hoje chamamos de sereias, centauros ou minotauros pode ter sido apenas a linguagem humana, tentando explicar algo real, algo que nunca deveria ter existido. Descrições diferentes, da mesma presença antiga. À noite, portas eram trancadas, crianças desapareciam, cidades viviam com medo, não apenas de homens maus, mas de coisas que não seguiam nenhuma regra conhecida. Essas criaturas não pertenciam ao céu, nem à terra, nem ao mar. Elas quebravam limites, e onde passavam a corrupção se espalhava. Não era só pecado, era deformação. No meio desse mundo distorcido, havia um homem diferente, Noé. A Bíblia diz que ele era justo em sua geração, não apenas moralmente, mas intacto. Enquanto tudo ao redor parecia misturado, alterado, corrompido, Noé ainda preservava aquilo que Deus havia criado no início. Ele construiu a arca em silêncio, porque talvez soubesse que nem tudo poderia atravessar aquelas águas. Quando o dilúvio começou, não foi apenas chuva. As fontes do abismo se romperam, como se a própria terra estivesse expulsando algo que carregava dentro de si. A arca se fechou, e tudo o que estava fora, ficou fora. Homens, cidades e aquelas criaturas. Nada daquilo foi preservado. O mundo antigo foi apagado, sem vestígios, sem continuação. Depois do dilúvio, essas criaturas desapareceram. Mas a memória delas não. Cada cultura guardou fragmentos. Cada povo contou à sua maneira. Seres do mar, híbridos da terra, gigantes violentos. Histórias espalhadas pelo mundo inteiro. Talvez o dilúvio não tenha apagado apenas a maldade, mas criaturas que jamais deveriam existir, e que Deus decidiu não permitir que voltassem. Mas se essas criaturas foram apagadas, por que tantas culturas ainda falam delas? As águas baixaram, o mundo foi reiniciado, mas nem tudo foi esquecido. Histórias sobreviveram, fragmentos espalhados entre povos distantes que nunca se encontraram. Descrições diferentes, do mesmo medo antigo. Talvez essas criaturas não tenham sido apenas apagadas, talvez tenham sido silenciadas. E se tantas culturas ainda falam delas, talvez não seja imaginação. Talvez seja memória, uma lembrança de algo que existiu antes das águas,